Meus amigos, é interessante observar o cenário do Oriente Médio, especialmente o conflito entre a Arábia Saudita e o Irã. Esse conflito não é uma coisa pequena e não é uma coisa sem consequências. Esse conflito pode jogar o mundo numa guerra de grandes proporções. Ali, o cenário geopolítico ganha contornos bastante definidos. Você tem de um lado os americanos apoiando os sauditas e do outro a Rússia apoiando o Irã. E provavelmente também a China fazendo esse apoio. De maneira que é preciso olhar isso com muito cuidado, porque é o que de mais relevante está acontecendo em matéria geoestratégica. Mas eu estou aqui falando desse assunto porque o príncipe herdeiro da Arábia Saudita publicou no Estadão de ontem um artigo bastante interessante. De ontem não, de domingo, acho. Até botei na minha página no Facebook. E hoje tem também no Estadão, são duas transcrições do New York Times, um artigo do presidente do Irã. E é interessante a gente ver que são duas autoridades máximas, vamos dizer assim, de ambos os países, com seus respectivos argumentos. O presidente do Irã, com muita razão, diz que a Arábia Saudita tem patrocinado a forma de terror mais violenta, o Estado Islâmico, o 11 de setembro. Não adianta tampar o sol com a peneira. Os sauditas estão por trás de todas as grandes operações de guerra contra o Ocidente. E esse renascer do barbarismo mais feroz, pautado pela agenda wahabista, lá da facção wahabista que tomou conta da Arábia Saudita. E essa gente quer a revolução a qualquer preço, a revolução islâmica, o novo califado. A revolução iraniana é mais regional, ela é mais. O Irã, apesar de ser um extremista também, quase tanto quanto, não é tanto quanto. A gente viu que essa manifestação de radicalismo aconteceu na invasão da Embaixada da Arábia Saudita, que foi o repeteco da invasão da Embaixada norte-americana anos atrás. É uma prática intolerável e não é uma coisa civilizada. E não adianta dizer que os caras invadiram e as forças de ordem, né, da ordem, fizeram a sua intervenção, porque o certo era as forças da ordem terem intervido antes da invasão. Proteger a propriedade do país estrangeiro, proteger a vida dos diplomatas e suas famílias. É preciso dizer que, de alguma forma, o governo iraniano foi conivente com essa barbaridade. Mas, diante dos argumentos de ambos os governantes, eu vejo que o radicalismo iraniano é muito mais benigno, muito mais favorável do que o radicalismo islamita, o saudita. E a questão é saber onde vai dar isso aí. Eu não sei, eu espero, eu torço, o mundo torce para que não haja uma guerra aberta entre as duas potências regionais. Não seria bom para ninguém, o preço do petróleo iria disparar, o que é uma coisa muito ruim nesse momento, o custo em vida seria gigantesco e o pior, ia colocar os arsenais nucleares russos e americanos apontados diretamente um para o outro. Isso não é bom. Sem contar as consequências imediatas para a Europa. Né? A Europa está ao alcance dos mísseis iranianos. Isso quando a gente fala Europa, a gente fala de Roma, a gente fala de Paris, de Bonn, de Berlim, até Londres. O negócio não é de brincadeira, não. Então, um petardo atômico que chegue na Europa vindo do Irã vai provocar um revide instantâneo daquele tipo que houve durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa muito, muito perigosa. É difícil fazer previsão. Eu acho que, se prevalecer a racionalidade, eu fiquei muito encantado com os argumentos do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, um homem muito bem formado, citando Churchill,
jovem, né? Esse é um lado negativo da sua biografia, ainda muito jovem, mas muito bem formado, muito ponderado, muito, né? Isso não anula o radicalismo da sociedade da qual ele é o governante, mas mostra que no topo da hierarquia tem racionalidade, tem gente que pensa o real, tem gente que vai tomar as melhores decisões dentro do quadro posto. A mesma coisa eu posso dizer do artigo do presidente iraniano. Antes assim, quando na época do Khomeini a coisa rolaria diferente. Mas a gente vê que a rixa dos dois países veio de muito de antes, desde a época do Irã, da guerra do Iraque contra o Irã. O Iraque só entrou na guerra apoiado pela Arábia Saudita, né? E os iranianos têm motivos de sobra para desconfiarem dos sunitas e de tudo aquilo que representa a Arábia Saudita. Então, meus amigos, o que nós podemos fazer é observar. Nos últimos dias, os acontecimentos têm mostrado um certo esfriamento, o que é bom. A minha preocupação é olhar as complicações geoestratégicas desse movimento. E os sauditas sabem que se entrar em conflito de larga escala, muito provavelmente a monarquia não sobreviveria na Arábia Saudita e nós teríamos uma fragmentação, uma pulverização de poder e ficar algo assim como está acontecendo na Líbia, em parte na Síria. Seria um desarranjo de proporções catastróficas. Então não é uma coisa boa, eventualmente, a Arábia Saudita fazer a guerra contra o Irã. Razão nenhum dos dois tem. Agora, o Irã está melhor posicionado. A moral pende para o Irã exatamente por isso, porque tem sido vítima, não só o país Irã, os xiitas têm sido vítimas de maneira sistemática de atentados, de morticínios. Eu vi o relato do que foi feito no Iraque com a saída do Saddam Hussein, como as coisas aconteceram lá. Não foi de brincadeira, não. Então, meus amigos, a gente tem que temer os acontecimentos. Mas cabe a nós, que estamos bem distantes, simplesmente observar. É isso que eu tento fazer.